Podcast diário, obra de Alberto Montalván. Métodos para empreender. O tempo é o verdadeiro capital. Parte 2. Na realidade, o montante de toda transação comercial deveria se dar em unidades de tempo, tanto como em unidades de dinheiro. Uma das maiores coisas que os especialistas em eficiência têm feito é ensinar os homens de negócio a avaliar o preço do tempo. A moeda perdida pode ser encontrada, mas a meia hora perdida jamais será recuperada. O tempo é o verdadeiro capital. Um negócio contém 3 elementos: você, o produto e o consumidor. Uma indústria, para prosperar, é viver. Necessita de concurso de 3 forças: o financeiro, o industrial e o vendedor. Num deles pode fazer o trabalho do companheiro. Tão diferentes são as funções entre si. Cumpre ainda notar que as noções são tão mais bem-sucedidas quanto mais dotados de competições diferentes. Realmente, quando eles se assemelham pelas suas qualidades, é quase certo o insucesso da sociedade. 3 vendedores conduziria o negócio à ruína, assim como 3 industriais associados. Infalivelmente, um elemento se desenvolvia em prejuízo dos demais. O trabalho do financeiro é ocupar-se dos lucros. É ele que se conserva em contato com os bancos, que concentra a sua atenção na entrada e na saída do dinheiro. Ele representa o espírito de dúvida, o espírito de egoísmo da campanha. A este elemento pouco importa conhecer ou não a mercadoria ou os desejos do público. Seu esforço só traz uma finalidade: lucros, lucros, lucros. Já o papel do industrial deve certamente na matéria-prima, no preço do custo e da produção. Compete a ele dirigir e regular a mão de obra, estar ao corrente das máquinas, da força motriz, da produção da fábrica, da organização do trabalho. Necessita saber como comprar, não como vender. Seu esforço deve ser concentrado num só ângulo: fabricar pelo mais baixo preço possível. Quando o trabalho do vendedor, este necessita saber como agradar o público. Não precisa absolutamente saber de que maneira a mercadoria é fabricada, nem em que condições financeiras está o negócio. Seu papel é vender. Deve ter muitos amigos, deve conhecer muita gente, ser amável, eloquente, habilidoso no trato com as pessoas. Sua função é criar simpatias em torno de si para arrastar compradores. Deve ter habilidade bastante para apresentar as coisas e, naturalmente, precisa conhecer publicidade e propaganda. Seu único objetivo consiste em vender o mais possível. Uma associação desses 3 elementos, cada qual respeitando as aptidões dos demais, conduz fatalmente ao sucesso.
Uma organização assim estará equilibrada e rodará como uma máquina perfeita, ganhará dinheiro automaticamente. O fabricante jamais deve preocupar-se com vendas. Ele fixará invariavelmente baixo demais o preço de venda. Não compreende que as despesas de produção das vendas são muito elevadas. Nunca dará valor à publicidade, nunca poderá compreender a importância da propaganda. Para ele, um desperdício de dinheiro, um gesto inútil. Se por acaso tenta organizar a publicidade ou orientar a propaganda do produto, surgirá os termos mais técnicos, como se os anúncios fossem feitos para atrair apenas os técnicos. Assim também, um vendedor que se imiscuísse na fabricação estaria tudo. Não foi feito para isso. Praticamente não existe vendedor capaz de reduzir os preços de custo. Muito pouco vendedores sobre comprar. Pouquíssimos possuem a autoridade necessária para assegurar disciplina. De modo geral, nada a entende de mecânica e, finalmente, nunca possui o senso de economia. Se passarmos uma revista pelos negócios que consideramos prósperos, encontraremos neles essa harmonia dos três fatores, dos três pontos de vista, das três aptidões, que significa lucros para a sociedade, qualidade de mercadoria e dos desejos do público consumidor. Pode acontecer que às vezes surge um indivíduo trazendo em si duas ou mais essas três aptidões. Não é impossível que isso aconteça. É, entretanto, um caso raro. A inteligência do homem é, em geral, fragmentada, e quando mais cedo nos convencemos disso, tanto mais rapidamente vencemos. Com respeito ao fator preço, estes são sempre determinados por inúmeras condições. O preço bruto das mercadorias, a situação no mercado, a competência dos compradores, aluguéis, impostos, a situação geral. Estabelecer um preço de venda é algo extremamente complexo, ao contrário do que possa parecer. É muita gente perder de vista a existência de um preço normal, de um curso, bem como de uma lei de preços invariável e permanente que exige muita atenção. Um comerciante que não procure ativamente tudo o que constitui o seu preço de custo, ajuntando a isto um lucro razoável, nunca prosperará. O único e verdadeiro fim do comércio é o lucro e não a passagem das mercadorias desta para aquela mão. Vender a mercadoria abaixo do preço de custo real significa falência na certa, logicamente. Falência ou concordata significa o lado contrário do sucesso. Em matéria comercial, toda operação que não dá lucro sai do domínio dos negócios. É necessário repetir sempre e sempre. O preço de venda é o preço de custo total mais o lucro. Tal axioma exprime, não uma afirmação, mas uma verdade indiscutível.
O comerciante que tem por costume relaxar os preços e que inconscientemente representa de algum modo no mundo comercial um papel nefasto, não constitui exceção. Às vezes acontece-lhe ser bem-sucedido quando eleva o preço de certas mercadorias, para poder baixar na mesma proporção o preço de outras. Quando um comerciante chega a vender pelo preço de custo, ou menor ainda, é que ele está em situação podendo si mesmo predizer que vai em breve abandonar a luta comercial para engrossar a legião dos falidos. Em tal caso, é permanente possível que os compradores realizem lucro, aproveitando-se de oportunidade. É a simples e eterna história de quase todos os que pretendem baixar os preços. Criam momentaneamente em seu ramo uma espécie de pletora. Depois socombra. Nenhum artigo deve ser posto à venda antes que o seu preço de custo seja cuidadosamente, profundamente estudado. Uma vez adicionadas todas as cifras que constituem esse preço, é prudente acrescentar uma certa porcentagem para imprevisto e depois acrescentar um lucro justo. Os preços raramente são elevados demais. O desejo de vender é tão inveterado que no nosso instinto natural nos impele de fixá-los nos limites mais baixos. Mas é preciso nunca perder de vista que o dever do comerciante é levar sobre os seus próprios interesses. O público não tem qualquer ideia dos preços. A extravagância, publicidade em torno das liquidações é a causa da confusão e incoerência em que estão atualmente os preços. O público habilitou-se deliberadamente a considerar o preço mais baixo como um argumento supremo. O consumidor foi ensinado de que o preço dos artigos é um fato decisivo e isto é uma grande errata. O certo é que, quanto dos preços está longe de ter a importância que a maioria julga. O consumidor paga de boa vontade, muito raro, um artigo, assim como paga da mesma maneira o mesmo artigo por preço baixo. O que importa são as suas necessidades, a necessidade de que ele tem da mercadoria. O preço de custo tal, mais o lucro, eis a única base de preço de venda. O valor intrínseco de um objeto tem pouca relação com o seu preço. Em todos os mercados existe uma verdadeira perturbação de preços, pois, na realidade, o que importa é a disposição do público em adquiri-la. Um outro ponto fundamental é, ao mesmo tempo, elementar no mundo das vendas é o seguinte: a abundância da mercadoria abaixa os preços, a penúria os eleva. Tal verdade é frequentemente esquecida. Entretanto, vejamos sua aplicação num caso de especulação sobre terrenos.
Uma pessoa tem 500 lotes de terrenos para vender e apresentam-se 1.000 compradores. Os preços sobem sem parar. Quanto mais cresce o número de compradores, tanto mais se eleva os preços. Logo, que diminui o número de pretendentes, os preços caem. Pouco a pouco, o número de lotes passa a corresponder exatamente aos dos compradores. Cessa então a loucura especulativa e começa a queda. A coisa por si só nunca representa o seu preço, mas a época, o lugar em que ela se encontra. Pêssegos, uvas, goiabas valem muito mais fora do tempo do que na época certa. Essa é a mesma razão que faz que os quadros e objetos de arte se vendem tão caros, pois existe apenas um exemplar de cada um. Para que uma coisa seja apreciada, deve-se evitar vendê-la muito barato e espalhá-la prosamente. Um exemplo muito interessante observa-se nas exposições e manifestações gratuitas, absolutamente sem frequência. Tal fato tem muita importância na prática dos negócios, algo que as instituições públicas e os governos nunca souberam compreender. Uma explicação prática dessa verdade é que, logo que qualquer coisa seja posta à venda, torna-se preciso arranjá-la, de forma a dar-lhe um caráter especial. Se o leitor possui uma loja, deve fazer com que essa possua um caráter especial, arranjá-la com características especiais. Terá que ser única no seu gênero. Não é tanto da mercadoria que o público necessita, como de interesse, de divertimento, de qualquer coisa de que possa falar. Um homem pagará qualquer preço para um objeto do qual ele se possa gabar. Uma senhora gostará o máximo em qualquer coisa que faça com que as outras a invejem. Ela se sentirá tão feliz que pagará com prazer 2 ou 3 vezes o valor do artigo. Não estamos com isso preconizando nenhum sistema de encarecimento. O que fazemos consiste apenas em realçar a inutilidade absoluta dos preços ruinosamente baixos. Se você vende barato demais, é porque não sabe como se deve vender. Tal axioma oferece ainda outros aspectos, pois o que é perfeitamente possível mudar a abundância em pecúnia, aumentando assim a procura, que não é absolutamente uma coisa determinada, mas o que fazem os vendedores. É uma forma nova na habilidade comercial, esta de achar novos usos para a mesma mercadoria. Coisas comuns e vulgares têm adquirido grandes relevo pela simples associação de uma nova marca de fábrica. Assim, a criação de nomes novos e de novos usos
permite aumentar largamente uma procura que de longos anos permanecia estacionária. Aqui está todo o segredo de uma publicidade de eficácia. O fim dela é fazer com que novos compradores sejam, de qualquer forma, compradores automáticos. Aumentar a procura é manter a alta e diminuir o preço de custos desenvolvendo a produção. É menos custoso fabricar 100 canetas do que fabricar 10. Com respeito à propaganda e publicidade, ela se compensa com os lucros que traz. Acredita-se geralmente que o público sabe o que quer. Por um engano. Na realidade, o público deve ser educado, conduzido, arrastado a ter certos gastos e preferências. Ainda que você, leitor, fabrique o melhor produto do mundo, terá que apresentá-lo, mostrá-lo numa vitrine para que chame a atenção sobre si. Ninguém comprava antigamente uma geladeira ou um liquidificador e muitos anos foram precisos para que o público compreendesse a utilidade de tais produtos. Numerosos fabricantes queixam-se de superprodução. É um erro. Não há e nunca haverá superprodução. Milhares de pessoas esperam que mercadoria e a compraria se a existisse dessa mercadoria lhes fosse assinalada. Vender, em última análise, consiste em criar novas necessidades. Desde que um inventor apresente uma novidade, o fabricante a produz. A tarefa do vendedor é fazer com que o público a deseje e compre. Uma lei na natureza humana nos impele a preferir os costumes antigos aos novos. É mais fácil repetir os mesmos gestos do que fazer o que não se fez ainda. Muitos fabricantes perderam fortunas por desconhecerem tal verdade. Julgaram ingenuamente que era bastante apresentar uma novidade ao cliente para que ele a comprasse. Puro engano. O primeiro movimento do cliente é virar as costas à novidade, até que uma publicidade bem orientada e um bom vendedor a persuada de que tal artigo ou produto lhe proporcionará satisfação. Uma necessidade deve ser cultivada. É interessante observar que em cada país o grau de civilização guardada proporções com a publicidade e a arte de vender, ali em uso. Em toda a parte onde as necessidades não se desenvolveram ainda, os nativos vivem de tanga e morrem em cabanas de barro. Vender não consiste simplesmente em passar as mãos do cliente nas mercadorias que ele pede. Vender é persuadir. Infelizmente, a verdade é que a maioria dos nossos vendedores não possui nenhuma das qualidades necessárias. É ignorante mesmo nas mais eliminares regras da profissão. Aliás, a melhor profissão do mundo. Numa loja, por exemplo, nada tem tanto valor como a habilidade do vendedor.
são as mulheres principalmente que constituem a principal clientela das grandes lojas e que compram quase tudo. A mulher compra para si mesma, para as crianças, para a casa e quase sempre ela quem aconselha o marido sobre o que deve comprar. Assim, a função principal do vendedor deve ser dirigida no sentido de persuasão, agindo as senhoras nas suas aquisições. Poucas são as mulheres que sabem exatamente do que precisam quando entram numa loja. Vão lá principalmente para ver e comprar e se encantam de tomar uma decisão. Gostam de ser persuadidas, gostam que se lhes mostre a diferença entre as diversas qualidades de mercadorias. É necessário, todavia, conhecer que são em suas compras muito mais avisadas, muito mais capazes do que o homem. O que toda mulher precisa é de qualquer coisa, especialmente. Ofereça-se a uma senhora uma peça de tecido perfeitamente normal e um preço perfeitamente normal. Ela não manifestará nenhum interesse. Faça uma prova do seguinte: derrame um pouco de tinta sobre um canto da mesma peça, eleve o preço da mesma e procure oferecê-la de novo, como uma ocasião extraordinária. Encantada, ela a comprará imediatamente. O vendedor realça a mercadoria e explica em que condições a loja pode conseguir. Continua depois contando negligenciamente que tal ou qual pessoa conhecida já comprou e acentua que é necessário ter gosto para apreciar as qualidades daquela mercadoria. Em seguida, fale em mandar a mercadoria à casa da freguesa, condicionalmente, sabendo muito bem que, uma vez lá, a peça estará vendida. Muitos tolos tomam essa habilidade como algo incorreto. Nós acreditamos apenas que isso representa habilidade, finura, técnica, pois não é necessário empregar a mentira. Quem sabe valorizar uma coisa e possui meios de persuadir, não tem necessidade de ser desonesto. Levada a essa perfeição, a arte de vender traz ela tanto proveito ao freguês quanto à loja. Presta serviço a um e paz, prosperidade a outro. O comerciante que sabe desenvolver as necessidades do público não precisa abaixar os preços. A redução de preço não é hábil em matéria comercial e, se praticada em qualquer organização, isso revela apenas que ali não existe qualquer técnica na arte de vender. Tal processo é o mais ruinoso dos empregados no mundo comercial. No fundo, os preços importam muito menos do que a natureza do objeto. Ampliar as necessidades do público, criar opiniões, formar o gosto das pessoas. Tudo isso necessita da mais profunda habilidade, da mais fina sagacidade. Nas regiões selvagens ou semicivilizadas,
O preço que passa não tem nenhum valor. Ninguém considera o tempo como um bem suscetível de ser desperdiçado. Para tais pessoas, o tempo não tem nenhuma importância. Desconhece os relógios que são substituídos à noite pela estrela e durante o dia pelo sol. Nos países civilizados, onde o comércio é pouco desenvolvido, conserva-se muito ainda tal indiferença em relação ao tempo. Mas nos países, ao menos tempos, civilizados e comercialmente adiantados, o tempo é um tesouro. É moeda corrente, uma forma de riqueza, uma divindade equitativa que nunca esquece de recompensar o zelo das pessoas que o adoram. O tempo é o mestre de todos quantos triunfam no mundo dos negócios. O tempo é dinheiro. Hoje eu digo, o tempo é energia. Tal divisa comercial representa um dos mais importantes princípios de eficiência. Existem relógios que fracionam o tempo em quintos de segundo. O segundo inteiro era decimada. Logo, para uma unidade de tempo e mais coisas pode ser feita em um quinto de segundos. É certo que o tempo aumenta o preço de custo, assim quanto menos tempo levamos para executar um trabalho, mais vantagens teremos. Um estoque em depósito representa muitas vezes um dinheiro tomado de empréstimo e que contabiliza juros. É como que dinheiro congelado. Assim, arrasta consigo os gastos do interesse, do aluguel, dos empregados, da luz, da publicidade, etc. Para garantir, pois, o lucro é necessário vender rapidamente. O preço da mercadoria não vendida eleva-se como o tempo. Tal eventualmente é implacável e não admite-se escapatória. Os comerciantes que transformam as lojas em depósito e não fazem sair as mercadorias senão à medida que os fregueses as procuram, não podem ser bem-sucedidos. É aqui que se assenta a enorme diferença entre o dinheiro e a propriedade. O valor do dinheiro aumenta, o da propriedade diminui. Uma soma de dinheiro desdobra-se, pois, por si mesmo, em certo espaço de tempo, ao passo que a propriedade sofre depreciação, o dinheiro cresce. Se as operações se fazem por meio de mercadoria, é necessário agir o mais rápido possível. Todas as energias devem ser concentradas para a fabricação rápida, a venda imediata e transporte sem atraso. Todos os vendedores devem imbuir-se desses princípios. Necessário se torna compreender que 10 vendas feitas hoje vale 11 amanhã, que a protelação de uma venda representa uma diminuição de lucro. Na realidade, o montante de toda transação comercial deveria cifrar-se em unidades de tempo, tanto como em unidades de dinheiro. Uma das maiores coisas que os especialistas em eficiência têm feito é ensinar aos comerciantes a avaliar o preço do tempo. Numerosas pessoas permitem que quantas de horas e meia hora se dissipem
e se espalhem em redor deles. A moeda perdida pode ser encontrada, mas ninguém tornará a encontrar a meia hora perdida. Assim torna-se necessário economizar o tempo, salvar-lhe as mínimas parcelas. O tempo é na vida o verdadeiro capital. O resto é mais ou menos ilusão. A vida, o dinheiro, os bens, tudo isso se compra com o tempo. Assim, leitor, nunca empreenda uma empresa comercial sem fazer intervir o tempo como um dos seus fatores mais importantes. Seja mesmo avarento como os seus minutos. Estude sempre se não é possível fabricar mais rapidamente e vender mais depressa. Aplique-se em reduzir a despesa do tempo. Nunca receie ir depressa demais, porque isso jamais acontecerá. Surgirão sempre acontecimentos diversos que lhe retardarão a marcha. A lentidão vem sem ser chamada, a rapidez tem que ser adquirida. Além disso, a rapidez durante as horas de trabalho traz um repouso maior e condução a maior ganhos. Isso quer dizer que, uma vez no trabalho, deve-se trabalhar como máquina científica de precisão. Mas de um comerciante trabalha até às 5, 6, 7 ou 8 horas, quando podia fazê-lo até às 3, ou soubesse fazê-lo.